Paz do Senhor. Vim compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração sobre o tempo e o cumprimento da promessa dele na nossa vida. E o texto que eu vou ler fala sobre Noé. Fala que Deus está em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que diz: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis que a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Aí no capítulo 11 diz: Deus anuncia o dilúvio. Fala que a terra estava corrompida, à vista de Deus, cheia de violência. No capítulo 14, Deus fala: Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos, que ela afetarás com betume por dentro e por fora. Eu quis ler este texto para falar sobre isso, porque a fé que Noé teve para construir uma arca de mais de 300 côvados de altura, que demorou mais de 100 anos. Foi mais de 100 anos que Noé usou. Foi o tempo que Noé usou para construir a arca. 100 anos. E diz a Bíblia que até aquele tempo não havia chovido sobre a terra. Então, aos olhares humanos, era loucura alguém chegar dizendo que uma arca estava sendo construída para salvar pessoas, aqueles que ouvissem o alerta e aceitassem e acreditassem, para se salvar, para salvar pessoas e animais de um dilúvio. Quer dizer, seria tanta água que inundaria toda a terra. Infelizmente, o homem, pela corrupção, pela dureza do seu coração, pela incredulidade, não deu ouvidos aos avisos de Noé. Foram mais de 100 anos Noé anunciando isso, anunciando a verdade, anunciando o que Deus havia prometido que iria fazer. E o homem não deu ouvidos. Mas o que eu queria colocar aqui era o tempo. Nós temos, é do homem querer que tudo seja feito assim, às pressas, no seu tempo, mas tudo é no tempo de Deus. Ao olhar humano, você passar 100 anos esperando que algo aconteça. Para muitos que estavam ali ao redor de Noé, ao olhar humano, parecia loucura. Mas a loucura para o homem é a sabedoria de Deus. É o que é sábio para Deus. Deus disse que trouxe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As que são para confundir as que não são. As vãs para confundir as que não são vãs. Mas o que eu queria deixar claro é que o nosso tempo ele é diferente do tempo de Deus. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós e vice-versa. Pode parecer para você que o tempo de Deus está demorando, que a promessa não está se cumprindo. Mas olhe para Noé. Foram mais de 100 anos esperando que a promessa acontecesse. Você acha que durante esses 100 anos não vieram várias e várias pessoas, ou até mesmo os seus, que diziam que era loucura, que era para ele desistir, que isso não iria acontecer? Ainda mais algo que nunca tinha acontecido até então na face da terra, que era chover. Quiçá um dilúvio. Mas Noé continuou crendo. Noé confiou no que Deus tinha prometido para ele. Deus tinha colocado no seu coração. E ele viveu o cumprimento dessa promessa. Tanto é que ele teve o privilégio de ser, depois do dilúvio, Noé e sua família foram os primeiros habitantes da terra. Mas só foram porque Noé teve fé. Noé creu até o final na promessa, na palavra que Deus deu. Ele acreditou. Acredite no que Deus te falou. Se Deus prometeu, vai se cumprir, não importa as circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo no mundo. Não importa se guerras, se no decorrer do tempo da promessa, guerras vierem, pandemias vierem. Se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. Porque Deus ele é fiel para cumprir toda promessa que Ele promete. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Como diz a palavra de Deus,
Sou eu, filho do homem, para mentir? Ou está encolhido a minha mão para que não se cumpra o que eu prometi? O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Creia. Deus te abençoe.